entre os alvos da operação de hoje, o líder do governo do presidente Lula, Jacques Wagner, senador pelo estado da Bahia, é um dos alvos dessa operação que deflagra busca e apreensão na casa dele no estado da Bahia. Então, operação deflagrada hoje pela Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, apuração com a Tainá Falcão e o Gustavo Uribe, âncoras do Bastidores CNN. A informação que a gente tem é a de que o líder do governo do presidente Lula no Senado Federal, Jacques Wagner, é um dos alvos dessa operação deflagrada há pouco pela Polícia Federal, operação deflagrada em Brasília, na Bahia e também aqui no estado de São Paulo. Na Bahia, um dos alvos é o líder do governo do presidente Lula, Jacques Wagner. E vamos aqui compreendendo essas conexões, né? Porque a gente está falando do pai de uma pessoa que depois veio a se tornar enteada de Jacques Wagner. Então, este pai é que estava negociando um apartamento. Então, a gente pode entender assim que a família de Jacques Wagner estava negociando um apartamento com Augusto Lima e todo esse lado ligado a Augusto Lima. Em tese, vamos supor, né? Vamos supor que o senador diga, olha, eu não tive nada a ver com isso. Vamos supor que ele tentasse dizer, a gente não tem um posicionamento ainda. Vai dizer que foi o enteado e a nora que individualmente fizeram isso e o pai do enteado está envolvido por meio do enteado e que Jacques Wagner não tinha conhecimento de nada, mas o relatório aqui aponta uma conversa do próprio Jacques Wagner em que ele teria, supostamente, vocês me ajudem aqui se alguém achar que eu tenho que rever essa visão, mas o que eu estou compreendendo é que houve sim diálogos entre o próprio Jacques Wagner, envolvendo o próprio Jacques Wagner a respeito desse tal imóvel. E o documento cita que teria havido um caminho para ocultar o beneficiário final. Essa frase é bem relevante, né? Ocultar o beneficiário final. Agora, se ocultou mesmo, como é que vai se defender? Os diálogos extraídos do celular... Qual parte é essa? Não, aqui, os diálogos extraídos do celular de Augusto revelam a posição operacional destacada no episódio do Poeme Porto, após receber de Jacques Wagner dados do imóvel. Ele recebeu diretamente. Então, fica muito difícil, pelas informações que estão contidas nesse relatório, a gente tentar, de fato, afastar a figura de Jacques Wagner de qualquer negociação que possa ser atribuída aos seus familiares. Ele está vinculado aqui nesse relatório. E, além disso, assim, eu cito esse apartamento, mas a gente tem muito nesse relatório, aqui nesse texto, daquele modus operandi que a gente estava falando ontem, daquele joguinho de conquista de Daniel Vorcaro com políticos por meio de luxos, agrados, gentilezas e assim por diante. Então, fala-se ali em ingressos para grandes shows internacionais, fala-se em jatos, disponibilidade de aviões particulares, sempre dentro dessa dinâmica de bajular o poder de Daniel Vorcaro, que Daniel Vorcaro operava, algo que aparentemente, segundo esse relatório, o seu sócio Augusto Lima, ex-sócio Augusto Lima, também mantinha essa mesma prática. Exatamente isso que diz o documento, né? Que o imóvel, com esta conexão do pai do enteado de Jacques Wagner, que, de acordo com a Polícia Federal, de acordo com a operação, com a investigação da Polícia Federal, é isso, Jacques Wagner tratou do assunto deste imóvel milionário com Augusto Lima. Agora, qual a justificativa? Aí todo mundo tem o direito de defender-se, a Polícia Federal, mas vamos sempre lembrar que, para uma Polícia Federal colocar uma operação nas ruas e que foi autorizada por um ministro do Supremo, no mínimo, é uma situação bem sensível. No mínimo, é uma situação bem sensível. Théo Cury, eu estava aqui com um trecho que você vai destacar para a gente, a página 10 do documento de 30 páginas. Porque, compreendendo aqui as questões, tem muito elemento, né, Théo, nesses dois documentos. Um senador da República, alguém que foi sócio de Daniel Vorcaro. O interesse em relação ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Porque quando você faz um investimento, se ele está garantido pelo FGC, você tem um seguro, pode receber parte da grana de volta. E tudo isso foi no mesmo momento em que já havia muitos indícios de que ia dar um grande problema com o Banco Master.
e as pessoas que investiram no Banco Master seriam ressarcidas em até 250 mil. E o que ocorria no Congresso? Um movimento para aumentar o limite do ressarcimento, porque quando você ressarce por meio do FGC, você tira a responsabilidade do dono deste banco, de depois na justiça, brigar e tudo mais, para ele ter que ressarcir os clientes. Basicamente é isso. Mas estou sendo bem podada aqui na explicação, tá? Podada no sentido de superficial, tá? Estou resumindo bem o negócio. Mas aí tem uma questão do BRB, porque no meio deste grande escândalo, o Master, Daniel Vorcaro, tenta fechar um acordo com Paulo Henrique Costa, presidente à época do BRB, e aí tem outros imóveis no papo, a gente já te contou tudo isso, em outras fases da operação, de relações ali suspeitas. Na página 8, o ministro descreve uma dessas tentativas de cooptação por parte desse grupo econômico do Daniel Vorcaro. No item 21, diz o seguinte: com o mesmo objetivo, a representação da Polícia Federal também descreve vantagens relativas a ingressos para shows de uma cantora internacional realizado na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em junho de 2023, o Augusto Lima teria orientado sua secretária a comprar ingressos em favor de familiares do Jacques Wagner. A aquisição dos bilhetes, esse é um ponto importante, a aquisição dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos, pelo valor total de R$63 mil. O negócio vai aumentando, porque vai agora ampliando, já envolve a Reag, exatamente. Que já foi liquidada, que era uma gestora de fundos daquela grande teia dos fundos envolvidos com o Master. Exatamente. Então, diz que essa aquisição, essa compra dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo o João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos Sociedade Anônima, pelo valor total de R$ 63.339 por ingressos de show. Em 23 de novembro de 2023, de acordo com o ministro André Mendonça, Jacques Wagner questionou Augusto Lima sobre os ingressos de sábado, no caso, dia 25 de novembro de 2023. Não fica claro se houve um erro, porque é uma menção a junho de 2023 e agora a novembro, mas diz agora novembro de 2023. Tendo recebido os arquivos de ingressos para camarote, daí o valor exorbitante de R$ 63.339. Não era o ingresso comum, era o ingresso para um camarote de um show de uma cantora internacional. Não diz quem para quem está curioso para saber, não diz quem é a cantora internacional, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, em novembro de 2023. Posteriormente, solicitou ampliação do número de entradas, que eram 2 ingressos, para 5 pessoas, ao que Augusto Lima respondeu: pronto, amigo, seguem os outros 2. Abraços. Então, mostra um pouquinho dessa, para além de apartamento, para além de, em outras investigações, mirando outras pessoas, não somente esse caso, mas viagens ao exterior, pagamento de restaurantes, pagamento de hospedagens, pagamento de diárias de hotel, pagamento... Um monte de mordomia, né? Mordomias e caronas em jatos e em aviões privados para esses atores políticos. E aqui tem uma questão, no conceito, na questão ética. E vou fazer aqui um gancho e já vou ao vivo com o Pedro Moreira, para a gente poder trazer para vocês aqui as informações ao vivo, tá? Existe uma questão muito sensível nesse mundão da política, dessa galera que tem muita grana, que é você tentar evitar, ao menos é o que se espera, um conflito de interesses. Conflito de interesse. Então, eventualmente, você é muito amigo de alguém, só que de repente, vamos trazer aqui um cenário hipotético, você é muito amigo de alguém e de repente... esse alguém um dia vira um senador da República e você tem uma empresa. E aí este senador da República começa a lidar de assuntos que fazem conexão com a sua empresa. Só que aí você tem uma relação íntima com essa pessoa. Então, o lance do conflito de interesses é algo muito sensível. Se eu vou a um lugar almoçar e o dono fala, é por conta da casa, convém a mim dizer, muito obrigada, faço questão de pagar. Se, eventualmente, esta relação puder, em algum momento, configurar um conflito de interesses. Eu estou te falando de um almoço de R$50, não de um apartamento de R$1,5 milhão, ou de ingressos para shows com valendo mais de R$60 mil.
Então, eu falei ontem uma coisa e repito agora. Cada pessoa que tem um cargo público, existe um lance de compliance, de governança, que cada autoridade tem um limite de valor, sabia? Um limite de valor de presente para ganhar. Alguém não pode ganhar algo que valha mais de R$500, não pode ganhar presente que valha mais de R$100. Por qual motivo? Para evitar a configuração de conflito de interesse. Para nunca você ser acusado, não, mas eu te dei tal presente. Olha, fulano ganhou R$10.000 em presente de ciclano e defendeu um interesse, um assunto de interesse dessa... Você entende? É porque no dia a dia em Brasília tem um lance que é normalizado. Tudo bem, pegar uma carona no helicóptero de tal pessoa, tá beleza, my friend. Pedro Moreira está com a gente. E na sequência a gente volta aqui com Clarice Oliveira, com mais itens do documento, Isabel Mega, Theo Cury, e nós vamos aqui pisando no terreno seguro, que é fazer o nosso jornalismo profissional, expondo o direito de resposta sempre e te contando quais são os fatos, elementos oficiais levantados pela Polícia Federal, pela investigação da Polícia Federal. Pedro Moreira, onde você está exatamente? O que você traz para a gente de informação? Oi, Elisa, bom dia para você, ótimo dia para quem está acompanhando o live. Olha, eu estou na sede nacional da Polícia Federal, aqui em Brasília, na Asa Norte, próximo à região central de Brasília, esse complexo de 4 torres, né, que a Polícia Federal mantém aqui, e para onde foram trazidos os materiais que foram apreendidos em um dos endereços do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. O senador aqui em Brasília vinha morando em um hotel aqui da capital, inclusive um hotel bastante conhecido, Brasília Palace, que é o primeiro hotel da cidade, com o projeto de Niemeyer, um prédio tombado, fica na beira do Lago Paranoá, e os policiais bateram lá nesse hotel logo cedinho pela manhã. A gente acompanhou com as nossas equipes, Elisa, nós temos as imagens aí do nosso repórter cinematográfico Carlos Lima, a nossa produtora Duda Cambraia também acompanhou aquela fase da operação e duas viaturas da Polícia Federal estiveram lá, uma delas descaracterizada, e os agentes saíram de lá com vários malotes, supostamente com documentos. Esses malotes foram acondicionados nesses 2 carros e esses carros vieram para cá, para a sede nacional da APF, entraram por essa garagem que está aqui atrás de mim. Isso foi por volta de 8h20 da manhã. Esse foi um dos endereços, né, daqueles 18 que foram alvos de busca e apreensão nessa 9ª fase da Operação Compliance Zero. Lembrando que a gente teve fases também na Bahia e em São Paulo e buscas e apreensões aqui no Distrito Federal. O senador Jacques Wagner não estava em Brasília, ele está na Bahia, né? Não acompanhou essa fase da busca e apreensão, mas os policiais federais estiveram então no quarto que ele ocupa desse hotel, nesse apartamento que ele ocupa, e fizeram lá essa etapa da investigação, né, Elisa? A gente lembra que, além de busca e apreensão, a operação também teve, por determinação do ministro André Mendonça, outras medidas restritivas implementadas contra os alvos, né? Eles são proibidos de se comunicarem uns com os outros, os passaportes ficaram suspensos. Inicialmente a Polícia Federal tinha falado que um dos alvos também passaria a ser alvo de monitoramento eletrônico, depois corrigiu essa informação, mas na decisão do ministro André Mendonça consta que Augusto Lima passaria a ser monitorado eletronicamente, só que ele já cumpria medidas restritivas, né, de fases anteriores da Compliance Zero. Por enquanto, nenhuma manifestação pública do senador Jacques Wagner. A defesa de Augusto Lima divulgou uma nota se dizendo surpresa com essa fase da operação, porque disse que ele vinha colaborando com as autoridades há pelo menos 6 meses. Elisa, a gente continua acompanhando aqui para ver se algum outro endereço de Brasília foi alvo, né, de busca e apreensão da Polícia Federal, porque, pelo que tudo indica, esse material também seria trazido para cá, assim como aconteceu com o material apreendido lá em um dos endereços do senador Jacques Wagner. Elisa. Citamos aqui que teve uma entrevista do Jacques Wagner em fevereiro desse ano ao Bastidores CNN, quando perguntamos a ele sobre a relação com o ex-sócio do Master, o Augusto Lima. Vamos ver o que ele disse à época. Quando se fala de Banco Master e relações no governo, é sempre mencionada a relação do PT da Bahia com o Augusto Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro. Qual é, de fato, a sua relação, o seu envolvimento, ou qual foi a sua interação com o Augusto Lima quando o senhor era secretário do Rui Costa? Ô, Tainá, deixa eu lhe dizer, na verdade, a CPI é o palco político. A Polícia Federal, eu digo que é o palco isento que efetivamente investiga.
Vocês já ouviram algum relatório da Polícia Federal invocando a Bahia ou a venda da chamada Cesta do Povo com o episódio do Master? Eu desconheço, até porque não há vinculação. Deixa eu só fazer a linha do tempo, como foi tentado de uma forma torpe ser feito por aquele vídeo que foi mostrado. Quando eu fui eleito governador, por incrível que pareça, os liberais que me antecederam tinham uma rede estatal de supermercado. Para que essa rede estatal? Eu não posso perguntar, porque quem a instituiu não está mais aqui entre nós. Era o ex-senador e o grupo do PFL na Bahia. Nós, então, resolvemos que tínhamos que vender, porque dava um prejuízo, a depender do ano, de 60 a 80 milhões de reais. Fizemos 2 leilões na Bolsa de São Paulo. Os 2 deram vazio, porque aquilo era um dinossauro, era um elefante branco, que dava prejuízo, como eu já disse, da ordem de 60 a 80 milhões no ano 2016. Então nós fomos vender. Deu vazio, nós fomos então para a venda. O Augusto Lima aparece aí. Eu nunca tinha tido relação com ele. Ele aparece, traz um fundo de pensão, um fundo de investimento espanhol, que resolve arrematar a Cesta do Povo, que era como era chamada. A Cesta do Povo, no tempo deles, criou um cartão chamado Cartão Cesta, onde os funcionários públicos poderiam comprar nas lojas da Cesta do Povo e pagar com 30 ou 40 dias. Era um benefício para os funcionários. Na venda da Cesta do Povo, nós vendemos a Cesta do Povo e mantivemos na mão do privado o benefício desse cartão. Aí se encerra a participação do governo da Bahia. Ele havia dito que não tinha investigação, agora tem. Agora tem relatório da Polícia Federal em relação ao crédito cesta. O senador Jacques Wagner disse ainda que não participou de nenhuma reunião entre o presidente Lula e Daniel Worcaro, dono do Banco Master. Lá em 2024, o presidente Lula se reuniu com Daniel Worcaro em uma reunião que não foi incluída na agenda oficial. Primeiro, gostaria de saber se não havia nenhuma irregularidade, por que não foi colocado na agenda oficial. Segundo, o senhor chegou a se dizer que o senhor participou dessa reunião, que também teve a presença de Guido Mantega. O senhor participou dessa conversa? Não, não participei dessa conversa. Por que não estava na agenda oficial, sinceramente, eu não sei. Essa decisão não me compete, é da assessoria do presidente Lula. Já se disse várias vezes que eu estava lá, nunca tive com esse senhor, nem com Augusto Lima, perante o presidente da República, muito menos no Palácio do Planalto. Eu conheço Augusto Lima, é evidente que eu conheço, que ele negociou comigo a venda da Cesta do Povo, mas se encerra aí. Então, eu nunca tive numa reunião no Palácio do Planalto, nem com Augusto Lima, nem com André Worcaro. Voltamos a falar do caso Master e da fase da Operação Compliance Zero, que teve como alvo o líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. O senador admitiu ter feito 2 encontros com o ex-banqueiro Daniel Worcaro, mas negou o recebimento de qualquer vantagem financeira do Banco Master. Essa declaração foi dada em entrevista à Band News e a gente vai estar no site da CNN Brasil e a gente traz aqui no 360 também notícia relevante, a primeira manifestação pública de Jacques Wagner desde a operação de hoje. E o que o líder do governo Lula falou a esse respeito? Diz que a relação com o dono do Master é praticamente zero. Admitiu ter tido 2 encontros com Daniel Worcaro, mas não tem uma relação mais próxima com o ex-sócio principal do Banco Master. Mas ele sim, não nega que tem uma relação mais próxima com Augusto Lima, que foi sócio de Daniel Worcaro. E o que Jacques Wagner alega ali é que esteve com Daniel Worcaro quando ele entrou de sócio do Augusto Lima para comprar o Crédito Cesta, aquele programa do governo da Bahia que a gente já mencionou aqui em relação a essas investigações. E outra vez, quando Augusto Lima pediu uma indicação na área jurídica, Jacques Wagner, disse que não tinha pessoa melhor como o ministro Lewandowski, fazendo referência ao ex-ministro da Justiça e ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, que chegou a prestar consultoria jurídica ao Banco Master, mas que depois assumiu ali a pasta da Segurança Pública. Isso ocorreu no ínterim entre
a aposentadoria da corte e a ida para o governo Lula. Nessa reportagem que está na sua tela e que travou na minha, Jacques Wagner também explica, né, Débora, por que havia ali aqueles recursos que foram encontrados pela Polícia Federal nas buscas de hoje. E Jacques Wagner fala ali de uma série de assuntos e também, inclusive, da perspectiva política dele. Afinal de contas, né, Débora, se trata do líder do governo desde o início do atual mandato lá em 2023.